여러분, 안녕하세요. Esse é o primeiro vídeo aqui do nosso canal, do meu curso de coreano. Eu sou a Clara, a fundadora do canal e do curso. E eu gostaria de começar a fazer alguns vídeos para a gente poder ter uma interação mais dinâmica e também porque muitas pessoas estão pedindo os vídeos para aprender como é que se pronuncia as palavras, como é que é o som do coreano. Eu decidi começar esse canal já com um tema bem interessante para a data de hoje. Eu tô gravando esse vídeo em 24 de janeiro e amanhã, dia 25 de janeiro, é considerado o Ano Novo Lunar na China e em outros países do leste asiático, inclusive a Coreia. E por isso eu decidi usar o vídeo de hoje para falar de um tema que culturalmente ele é bem interessante, que é a questão do horóscopo, que é bem diferente, inclusive, lá na Coreia e aqui no Brasil. Então, nesse vídeo, a gente vai falar tudo sobre o horóscopo coreano e você, é lógico, vai aprender a pronunciar algumas palavras relacionadas a esse tema. Então, se você estiver interessado em aprender mais sobre a língua e a cultura da Coreia do Sul, não deixa de já deixar o seu joinha aqui embaixo. E também comenta para mim quais são os temas que você gostaria de ver nos próximos vídeos, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente ver algumas palavras que são usadas em relação ao tema do horóscopo. Então, o horóscopo, ele é estudado pela astrologia. E por isso, tem tudo a ver com estrelas e astros, certo? Então, a gente vai aprender duas palavras que podem ser usadas nesse assunto. A primeira que vocês veem aqui em cima, escrita em coreano. Aliás, eu vou aproveitar já para comentar que vocês precisam ficar atentos à escrita coreana aqui. Então, para começar, eu vou falar duas palavras, ensinar duas palavras para vocês que tem tudo a ver com esse tema. Porque o tema do horóscopo, ele é estudado pela astrologia. E a astrologia, ela se baseia nos astros, nas estrelas, nos planetas. Então, faz todo sentido aprender algumas palavras relacionadas com esse assunto. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou colocar aqui a palavra escrita com o alfabeto coreano, ok? E também a versão romanizada. A versão romanizada, ela é sempre uma referência, tá certo, gente? Não se prendam demais na versão romanizada, porque apesar de existirem padrões, eles não são usados por todo mundo. Então, se você pesquisar a mesma palavra em coreano e você for ver a versão romanizada dela em duas fontes diferentes, ela pode aparecer com duas versões romanizadas diferentes. Versão romanizada, que é essa escrita com o nosso alfabeto ocidental, digamos assim, ela é mesmo só para você ter uma referência no começo dos estudos. Mas quanto antes você se acostumar com o alfabeto coreano, que não é muito difícil, porque ele não tem muitos caracteres, melhor para o seu aprendizado, ok? Então, nós temos aqui duas palavras que são interessantes só para dar esse primeiro contato com a língua no tema do horóscopo. Então, a primeira palavra é pyoljari. 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 Eu acho que é bom vocês prestarem atenção já em algumas coisinhas da pronúncia. Olha, primeiro, apesar do símbolo de L, né, que a gente romaniza como L, vocês podem ver que tá aqui, pyoljari, né? Tem dois L's na versão romanizada. É esse símbolo que parece uma cobrinha aqui. Apesar dele ser romanizado como L, ele tem dois sons diferentes. Quando ele vem no final da sílaba, que aqui é o pyol, ele tem o som de L. E quando ele vem no começo da sílaba, que aqui é o ri, ele tem esse som de R. Então, pyoljari. E esse B também, né, que seria essa
primeira letrinha coreana aqui, que parece um copinho com água, ele é romanizado como B, mas ele tem um som mais de P do que de B. Um B bem fraquinho, ok? Então, 별자리. Agora que vocês já sabem como dizer constelação, que são aqueles agrupamentos de estrelas, essa palavra ela é usada para qualquer constelação. Mas existem constelações específicas que dão origem aos signos do zodíaco. Isso tanto no zodíaco, no horóscopo ocidental, quanto no horóscopo oriental. Se você pensar, por exemplo, no signo do leão, no nosso horóscopo, por que ele tem esse nome? Porque existe uma constelação no céu, um agrupamento de estrelas, que se você olhar para ele e juntar os traçados ali das estrelas, você consegue ver a forma de um leão. Então, os signos do zodíaco, eles têm uma origem nas constelações, e por isso que a gente chama os signos do zodíaco, numa tradução literal do coreano, de constelação de astrologia, porque são constelações que são utilizadas pela astrologia para fazer ali o estudo, né, dos horóscopos. Então, aí a palavra é um pouquinho diferente. Você vai ver que tem aqui o mesmo 별자리 que a gente aprendeu antes, certo? Ele se repete aqui, mas aí tem uma outra palavra antes, que é o Chonsonsurui. Chonsonsurui seria o da astrologia, né? Então, juntando tudo, a gente tem Chonsonsurui 별자리. E prestem atenção também aqui em mais algumas coisas bem interessantes para a gente fazer a pronúncia adequada do coreano. Primeiro, aqui você tem o símbolo, né? Esse símbolozinho que tem um traço horizontal e dois tracinhos saindo embaixo dele. Ele é romanizado como um J, mas ele tem um som mais de T, como em tchau, né? Então a gente pronuncia essa sílaba aqui como chon. Aí, essa segunda sílaba aqui, né, é importante prestar atenção, porque olha como os símbolos se parecem das letras, né? Tem essa questão aqui bem parecida, a única diferença é que não tem o tracinho horizontal nesse aqui. Mas o som é diferente, esse daqui é o S, né, o som de S. Então, aqui você tem o chon, aqui você tem o som, aqui você tem o sul. Se você pronunciar ele sozinho, pode ser sul. Por quê? Porque tem aquela cobrinha que a gente já conversou no final da sílaba. Mas o que acontece? Na sílaba seguinte, começa com uma vogal. Na verdade, tecnicamente não começa com uma vogal, porque esse símbolo da bolinha, ela é uma consoante. Mas ela é uma consoante que se comporta de um jeito parecido com o H. Quando ela vem no começo da sílaba, ela não tem som. Então, aqui você só tem o som do U e do I, né? Ui. Que é essa junção aqui de um pauzinho vertical e um pauzinho horizontal, tem esse som de ui. Então, acaba juntando esse L que tá no final aqui com essa sílaba que só tem vogal, entre aspas, né? E aí, por isso, ele acaba ficando com som de R, que nem a gente viu aqui o 별자리. Aqui ele fica Chonsonsurui. Aí, Chonsonsurui, 별자리, ok? E aí a gente tem essas duas expressões, duas palavras que vocês podem usar. Constelação, 별자리, e constelação de astrologia, que seria a tradução literal, mas que o significado é signos do zodíaco, que é Chonsonsurui, 별자리, ok? Não se preocupem em pronunciar tudo perfeitamente, porque, na verdade, a pronúncia de um idioma como o coreano, ela não é a parte mais fácil. Existem idiomas que são mais fáceis na pronúncia. O japonês, por exemplo, tem uma pronúncia mais fácil, mas muitas vezes o que importa é você conhecer o vocabulário e como juntar as palavras para formar frases. E pelo contexto dos diálogos, das conversas, as pessoas vão te entender, mesmo que a sua pronúncia não seja perfeita, ok?
Então, uma dica para quem está começando, não se assustar com a pronúncia. Bom, agora vamos então falar um pouco, né, já que a gente já viu palavras logo para começar, para vocês que gostam de aprender o coreano, a gente já começou vendo palavras, agora vamos ver um pouquinho sobre a questão cultural mesmo. Então, o horóscopo coreano, ele é baseado no chinês. Aliás, muitos dos horóscopos dos países do leste asiático, do Japão, Tailândia, outros países daquela região, são baseados no zodíaco chinês e aí eles podem ser idênticos ou eles podem ter pequenas diferenças, tipo ter um signo a menos, alguma coisa ali de diferente. Esse zodíaco coreano / chinês ali, ele é bem diferente do nosso. Para começar, os 12 signos são diferentes. Então, eles têm os seguintes signos que vocês estão vendo aqui na tela e prestem bem atenção na ordem, porque isso aqui vai fazer diferença, certo? Então, é o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a cobra, o cavalo. Aí vem a ovelha ou bode, depende de onde você está conversando, com quem você está conversando, eles usam versões diferentes, mas o animal é basicamente o mesmo, digamos assim. O macaco, o galo ou frango, né? O cachorro e o porco. Cada um desses animais que está associado a um signo tem características típicas dele, e isso é bem parecido também com os signos do zodíaco ocidental. Então, por exemplo, o rato tem a imagem do mais esperto, do mais astuto, e aí você tem outros animais que se destacam por características diferentes, e aí as pessoas que têm esse signo estão associadas a essas características. Mas o signo não influencia só a pessoa que está associada a ele. Ele também influencia o ano. Por quê? Diferente do zodíaco ocidental, em que existem dentro de um único ano, existem períodos para cada signo, no zodíaco chinês / coreano, né? No zodíaco coreano, um ano inteiro pertence a um animal. Então, os signos, eles se revezam em períodos de 12 anos. Tem o ano do rato, o ano do boi, o ano do tigre, o ano do coelho, até chegar no ano do porco, e aí é que volta no rato de novo. Ou seja, diferente do brasileiro, por exemplo, que uma pessoa que nasce num dia pode ter o signo diferente da pessoa que nasce no dia seguinte, na Coreia, todas as pessoas que nascem em um determinado ano têm o signo daquele animal. E aí, tanto o ano quanto as pessoas que nascem durante aquele ano têm as características daquele signo e daquele animal. Em 2020 é o ano do rato. E como eu comentei no começo do vídeo, o ano novo lunar coreano vai acontecer agora entre 24 e 25. Essa virada é o ano novo para eles. É interessante porque eles comemoram 2 anos novos, mas a gente vai falar de novo sobre isso depois. Bom, vamos continuar então. Agora que a gente viu um pouquinho, né, sobre o que são os signos e como eles influenciam as pessoas e os anos, vocês vão querer saber, mas como é que eu pergunto para um coreano qual é o signo do zodíaco dele? Ótima pergunta. E aí tem uma questão aqui, uma frase que vocês podem já aprender, já anotar aí no seu caderninho, ok? Então a gente vai usar aquilo que a gente já aprendeu, aquelas 2 palavras que a gente já aprendeu, né? Cheonsongsurui, Pyoljari. Aí percebam que acaba aqui, né? Pyoljari. E aí a gente vai juntar uma partezinha no final que é para perguntar qual é, né? Não achem que todas as frases com qual é, tananã, vai ter essa mesma estrutura, porque não é assim que funciona, ok? A gente não vai entrar muito em questões de gramática nessa aula, porque eu acho interessante que a gente veja as questões mais do vocabulário e da pronúncia, que são mais práticas de você realmente aprender num período curto como que a gente tem para esse vídeo. Bom, então aqui a gente tem Cheonsongsurui, Pyoljari. Aí vem mais essa sílaba aqui, que é o nun.
ok? Você tem o N, o U, tem som de U, pelo menos, tá? A versão romanizada não é U, mas a gente pronuncia como U. Vejam como a versão romanizada aqui, você vai ter que ir pegando esses detalhes. Então, esse daqui você não pronuncia como neum, você pronuncia como num, tá? E não se esqueçam de pronunciar bem o N no final, porque N e M de Maria, M de navio e M de Maria, em português, aqui no Brasil, a gente pronuncia eles quase como se fosse a mesma coisa no final da palavra, né? Mas no coreano não, eles diferenciam bem, eles marcam bem a pronúncia do N no final e do M de Maria no final. Aqui é N de navio. Então você tem o nun, ok? Chonson surui, pyojarinun. Pyojarinun. O que vem depois? Vem a questão aqui, né? A gente usa sim o ponto de interrogação em coreano, tá? É lógico, para marcar. É lógico que tem marcador gramatical, como o K no final da palavra, que vai indicar que é uma pergunta, mas a gente usa o ponto de interrogação, se quiser usar, às vezes não precisa. Aí aqui a gente tem essa daqui, essa questão, que é o moshibnika. Moshibnika. Prestem atenção, porque aqui a gente tem o S, a gente já tinha visto o S antes. Se vocês lembrarem, a gente viu o S quando a gente estava vendo Chonson surui, né? E a gente viu que ele tem som de S, esse símbolozinho aqui que tem duas perninhas. Só que quando você pronuncia moshibnika, ele acaba tendo um som de sh e não de S sibilado s, né? Por quê? Porque na sílaba seguinte, de novo, a gente tem aquela bolinha que no começo da sílaba não tem som, e logo depois tem uma vogal, que é o I. E S com I, em coreano, tem um som mais de sh, ok? Então, juntando tudo, a gente tem Chonson surui, pyojarinun moshibnika. Chonson surui, pyojarinun moshibnika. Chonson surui, pyojarinun moshibnika. Percebam também essa letrinha aqui, tá? Se você tivesse só uma dessas letrinhas aqui, ó, seria um K só. Mas como tem duas, a gente romaniza com 2 Ks. Esse é um símbolo especial. Tem alguns símbolos especiais em coreano. E o interessante é que quando eles aparecem, você geralmente pronuncia com mais força. Então não é simplesmente moshibnika, é moshibnika, ok? É uma diferença simples, sutil, tá? Não é para se preocupar demais, mas ela vai aparecer, por exemplo, em palavras como opa, que todo mundo conhece. Não é opa, é opa, né? Tem um som mais forte, mais explosivo. Então, a gente tem aqui essa frase bonita que vocês podem anotar no seu caderninho para perguntar para os colegas depois qual é o seu signo do zodíaco. Chonson surui, pyojarinun moshibnika. Ok? Não se esqueçam dessa frase bem interessante. Bom, vamos continuar então. Existem lendas sobre o surgimento do zodíaco coreano. Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes. O zodíaco chinês / coreano. Quando eu falar zodíaco chinês, vocês podem entender que é a mesma coisa do zodíaco coreano, ok? Existem 2 versões principais. A primeira versão é a de que Buda teria convidado os animais para visitarem ele, e 12 animais foram, que são justamente os animais do zodíaco. E ele teria decidido homenagear os animais, colocando eles como as constelações e, portanto, daí os signos. E aí ele teria homenageado esses animais na ordem em que eles chegaram nessa visita. Por isso que o rato seria o primeiro signo e o primeiro do ciclo de 12 anos, porque ele foi o primeiro animal a chegar na visita até Buda. E aí a gente tem uma outra versão que é um pouco mais interessante, assim, talvez um pouco mais animada, que é que os deuses teriam organizado uma competição entre os animais. E eles tinham que cruzar o rio para determinar qual seria a ordem dos animais no zodíaco, no horóscopo.
E aí, quando eles estavam cruzando o rio, o rato, que não podia ir sozinho, teria cruzado o rio nas costas do boi. E por isso que o rato chega em primeiro e o boi chega em segundo. O rato é o primeiro ano do ciclo e o boi é o segundo. Só que aí tem duas possibilidades, duas versões para essa versão. A primeira é de que o boi teria dado uma carona para o rato, e isso estaria ligado à questão de que o boi tem essa característica, um signo que tem a característica da generosidade, da bondade. E a outra versão é de que o rato teria se escondido nas costas do boi para chegar lá primeiro. E aí essa também é uma versão que tem tudo a ver com o signo, porque o rato é visto como um animal, um signo mais astuto, mais esperto, mais, ligadão ali. Então tem essas duas versões. Qual delas que vocês acham mais interessante? Eu particularmente gosto muito da versão da visita a Buda. E aí deixa aqui embaixo também o seu comentário sobre qual versão do zodíaco, do surgimento do zodíaco coreano você gosta mais. E fica também uma dica para quem quiser assistir, apesar do nosso foco ser na Coreia, a Coreia tem muitas animações legais e a gente pode falar delas num próximo vídeo. Mas tem uma animação japonesa, um anime chamado Fruits Basket, que tem justamente esse assunto dos animais do zodíaco. O zodíaco japonês tem basicamente os mesmos animais do zodíaco coreano. Então é interessante porque você consegue ver bem nesse anime as características de cada signo. Bom, vamos continuar então, ok? Agora a gente vai ver uma palavra interessante, ok? E eu acho que vocês podem até marcar essa, porque vocês vão aprender um número, que é uma coisa bacana e útil para o dia a dia, né? A gente não vai ver todos os números hoje, teremos futuramente vídeos com a pronúncia dos números, mas vamos ver um, né? Shibijishin. O que isso significa? O que é Shibijishin? Percebam aqui de novo a pronúncia, tá? Do símbolo que representa o S. Como ele vem logo antes da vogal I, ele fica com esse som de sh, né? Shibijishin. Se você for traduzir literalmente, Shibi significa 12. É o número que significa 12. E Jishin significa Deus da Terra. Também pode significar gnomos, mas são deuses da terra, deuses que pertencem à terra, deuses que não estão no plano do céu, né? Então essa palavra, ela significa os 12 deuses da terra e se refere aos 12 animais, que seriam uma espécie de deuses, porque cada um rege um ano, de fato, né? Cada um dá as características para aquele ano, então eles têm esse status aí meio esotérico, uma coisa meio Deus mesmo. Só que quando você usa essa palavra aqui, né, toda, você junta os 12 deuses da terra, Shibijishin, na verdade é uma palavra que você pode usar para designar os 12 signos do zodíaco. Então ele tem esse significado literal, que tem uma questão aí realmente cultural, né? Mas ele também tem um significado prático. Se você quiser falar dos 12 signos do zodíaco, quais são os 12 signos do zodíaco? Se você quiser perguntar para alguém, você vai usar essa palavra aqui, Shibijishin, ok? Outra coisa interessante, vejam só, eu não estou fazendo aqui a divisão por sílabas, mas é interessante prestar atenção. Aqui, essa sílaba aqui, ela é shib, ok? Shib. A última letra dela é o B, que a gente pronuncia com aquele som de P, né? É um B fraquinho, tem mais som de P, que a gente já tinha visto antes. Então, essa sílaba aqui é shib. E você nem pronuncia o B no final se você estiver pronunciando essa sílaba isolada. Shib. Mas quando você junta com a sílaba seguinte, que só tem o I porque lembrem-se que a bolinha, né, no começo da sílaba, ela não tem som. Então fica shibi, porque ela junta. Então é importante prestar atenção nisso. Uma sílaba separada, ela pode ter um som. Quando você junta duas sílabas,
ela pode ter um som um pouquinho diferente. Então, você tem que prestar atenção nisso daí. Principalmente quando você tá lendo, porque às vezes você tá lendo sílaba por sílaba, não vê a sílaba seguinte e não percebe que ela muda um pouquinho o som, a pronúncia. E acaba pronunciando, né, de uma maneira que não é ideal. Mas, de novo, não tem problema, porque a gente não tá buscando uma pronúncia perfeita num primeiro momento. Primeiro você adquire vocabulário, aprende como juntar o vocabulário nas frases, e no momento posterior você trabalha na sua fluência da pronúncia, ok? Então tá aqui, aprendemos a palavra para 12, né? Shibi e Dishin, que significa Deus da Terra. Shibi e Dishin é os 12 deuses da Terra ou os 12 signos do zodíaco, ok? Vamos continuar. Então, qual que é a importância do zodíaco coreano? Por que esse assunto é relevante? Ele é só uma coisa para quem gosta dessas questões esotéricas? Na verdade, não. Diferente do Ocidente, aqui no Brasil, o horóscopo é uma coisa que algumas pessoas acompanham, outras pessoas não. Não tem tanta importância para nossa cultura, de uma maneira geral. Tem gente que gosta muito, mas tem muita gente que não liga. Já na Coreia, o zodíaco coreano, ele tem uma importância muito grande. Primeiro, pelo motivo da tradição. Por quê? Justamente pelos signos regerem um ano inteiro e ter essa simbologia. Então, por exemplo, o ano do rato é o primeiro ano de um ciclo de 12 anos que está por vir. E o rato é um animal esperto, alerta, como a gente já comentou. Então, o fato de 2020 ser o ano do rato, ele traz muita esperança para as pessoas da Coreia. Então, para eles, isso é relevante, porque dá um indicativo de como pode ser o próximo ano que eles vão viver. E como o início do ano está associado ao signo e existe uma celebração muito grande, que é a celebração do Ano Novo Lunar, que eu vou comentar um pouquinho, então acaba tendo uma festa, uma mobilização em torno desse assunto. Não é uma coisa que algumas pessoas nem lembram. Todo mundo lembra, porque é muito comentado, é muito celebrado, existem rituais específicos no começo do ano e tudo isso traz de volta o zodíaco todo ano para a vida das pessoas, certo? Agora, a outra importância é que ele na verdade tem um uso no dia a dia. Por quê? Muitas vezes a pessoa da Coreia, ela não vai perguntar uma para outra quando você nasceu ou quantos anos você tem. Ela pode perguntar qual é o seu signo do zodíaco. E aí a outra vai responder e, informando o signo, você consegue calcular quando aquela pessoa nasceu e, portanto, quantos anos ela tem. Porque já que um signo só se repete a cada 12 anos, é muito difícil você misturar, né, os anos em que a pessoa pode ter nascido. Por exemplo, se você pegar uma criança pequena e perguntar para ela em que ano ela nasceu, e ela disser, por exemplo, que ela nasceu no ano do boi, ou no ano do cavalo, tem que ser num dos últimos anos do boi ou do cavalo que teve, porque ela ainda é pequena. Se você perguntar para uma pessoa um pouco mais velha, já vai ser um ano do boi ou do cavalo anterior, porque ela já é mais velha. Então, quem está habituado consegue calcular. É lógico que para isso você tem que saber a sequência dos anos. Por exemplo, a gente sabe que 2020 é o ano do rato, 2021 vai ser o ano do boi, e tem essa ordem específica. Se você conhece e está habituado, você por aí consegue descobrir a idade da pessoa. E isso é feito porque, sendo a Coreia um país com uma cultura de educação, de ser um mais distanciado, dificilmente você vai perguntar para uma pessoa que você mal conhece qual é a idade dela. Isso pode ser considerado muito, não ofensivo, mas muito direto. Então, é uma maneira mais educada de perguntar quantos anos a pessoa tem, ok? Então, vamos continuar. Isso tudo tem muito a ver com o Ano Novo Lunar, como a gente comentou, que inclusive vai ser comemorado agora, dia 25 de janeiro. Os países do Oriente, inclusive a Coreia, eles comemoram 2 anos novos por ano.
Um é o Ano Novo Solar, que eles comemoram na mesma época que todo mundo, dia 1º de janeiro, ok? E ele recebe esse nome porque ele é calculado de acordo com um calendário solar, que segue as voltas que a Terra dá em torno do Sol. A movimentação da Terra em torno do Sol, né? Leva um ano para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol. E aí, toda vez que essa volta termina, né? A gente tem um ano novo. Só que existe um outro ano novo, que é o Ano Novo Lunar, que recebe esse nome porque ele depende do calendário lunar. E o calendário lunar varia todo ano, por isso que não tem uma data fixa para esse ano novo. Ele geralmente cai entre o final de janeiro e o começo de fevereiro, mas não tem uma data estabelecida. Esse ano caiu no dia 25 de janeiro. Bom, esse ano novo, ele é comemorado quando? Como é que você sabe que ele vai chegar? É sempre na segunda lua nova, então tem que acompanhar as fases da lua, depois do solstício de inverno. O solstício de inverno, vamos lembrar um pouco das aulas de geografia. É aquele momento do ano em que um dos polos da Terra está na maior distância do Sol que ele vai chegar o ano todo. Porque como a Terra ela é inclinada e a nossa órbita ela não é um círculo, ela é mais oval assim, tem um determinado momento do ano em que o Polo Norte chega no ponto mais distante do Sol que ele vai chegar o ano todo. E um determinado momento do ano em que o Polo Sul também chega no ponto mais distante do Sol. Então a gente tem solstício de inverno do hemisfério norte e do hemisfério sul. No hemisfério sul ele acontece lá em julho. No hemisfério norte ele geralmente acontece dia 21 ou 22 de dezembro. Então dia 21 ou 22 de dezembro ocorre o solstício de inverno do hemisfério norte. Lembrando que a Coreia está no hemisfério norte. E nesse momento, o polo norte, no caso, está na maior distância possível do Sol, né? Na maior distância que ele vai chegar o ano todo. Depois disso, você conta a primeira lua nova e a segunda lua nova. Na segunda lua nova cai o Ano Novo Lunar. Ok? Então é um pouco complicado, você não tem que fazer essas contas, é só você procurar no Google quando é que vai cair. Agora, a gente vai aprender o termo para Ano Novo Lunar. E eu quero lembrar todo mundo que existe um termo diferente para Ano Novo Solar. Se você não sabe qual é, isso já foi postado lá na página do Facebook do meu curso de coreano. Lá na página do Facebook a gente coloca muitas palavras, muitas expressões. Já colocamos aprendendo coreano com música. Tem muita coisa lá. Então, se você não curtiu ainda a página do Facebook, eu vou pôr o link aqui na descrição do vídeo, não esquece. Depois de assistir o vídeo, vai lá. Bom, então, Ano Novo Lunar. Como é que a gente pronuncia isso? Existem duas palavras e, honestamente, não tem muita diferença entre uma ou a outra. Se você usar uma ou a outra, não faz diferença. Assim, a diferença é que uma quer dizer Ano Novo Lunar e a outra quer dizer Ano Novo Chinês. Mas o Ano Novo Chinês é o Ano Novo Lunar, então não tem diferença. Eu já ouvi que é mais comum usar o segundo termo que a gente vai ver aqui, esse daqui, né? Esse segundo termo é mais comum de usar entre adultos. Eu não sei realmente se isso é verdade. É uma questão para a gente pesquisar. Mas aí a gente tem dois termos, ok? Nós temos Solal e Kuchon. Vejam só. Aqui onde a gente tem Solal, a gente tem o L aqui, né? E aqui a gente tem um N. Na verdade, esse som aqui, ele é de N. Se você for procurar, né, em algum lugar que te diga qual é o som de cada letra do coreano, inclusive a gente tem um post no site sobre o alfabeto coreano, e você se for olhar lá, vai ver que o som dessa letra aqui é N. Só que na pronúncia dessa palavra aqui, você não tem N, não é solnal, é solal, solal, solal. Então, por que você muda? Não existe uma regra específica para isso. Infelizmente, e isso é uma coisa que eu posso dizer como uma pessoa que já se formou em letras.
as mudanças na maneira como a gente pronuncia palavras, elas não acontecem de uma maneira lógica. Elas acontecem pelo uso no dia a dia. Um exemplo é a evolução do você, né? Que começou lá atrás como vós mercê, e aí, na verdade, começou como vossa mercê, aí virou vós mercê, né? Que já foi juntando, foi aglutinando, aí virou você, e agora a gente só fala se. Você vai lá em casa? Quer dizer, se você for escrever essa palavra, essa frase, você vai escrever você vai lá em casa. Mas se um brasileiro pronunciar, ele vai dizer você vai lá em casa. E aí, um coreano que estiver vendo essa situação vai ficar desesperado. Por que você não pronunciou o você? Porque foi assim que a pronúncia evoluiu. É a mesma coisa aqui. Nem sempre a maneira como se escreve vai corresponder exatamente à maneira como eles pronunciam de verdade. Por exemplo, solal. Você tem aqui um N, mas você não pronuncia solnal. Você pronuncia solal. E você mal pronuncia essas duas sílabas como se elas fossem sol e lau, né? Você junta tudo e fica solal. É um L só. Então pode parecer um pouco assustador. Não é para ficar preocupado, porque é uma situação que você vai pegar com o uso, com a experiência, com a prática, com a convivência, tendo contato com o idioma. Não se preocupe. Se você chegasse lá e pronunciasse solnal, porque você leu dessa maneira, em vez de pronunciar da maneira que eles utilizam, eles provavelmente iam te entender da mesma forma pelo contexto da conversa, ok? Então, o que eu quero mais que os meus alunos entendam é que pronúncia é difícil em qualquer idioma. No coreano, talvez seja um pouco mais difícil do que em outros, mas a comunicação é possível. Ela acontece mesmo quando a pronúncia não é perfeita. E aí a gente tem, além do solal, a gente tem o kuchon. E aí, mais uma vez, né, lembrando que a gente tem a letra que corresponde ao J na romanização, mas a gente pronuncia como ch, né, chon. Aqui, olha, vejam só, aquela bolinha que apareceu várias vezes, eu disse pra vocês, quando ela tá no começo da sílaba, ela não tem som. Então, agora ela tá no final da sílaba. E aí? Agora ela tem som. Agora, olha, a gente tem o ti, a gente tem o o e a gente tem o né? Que é esse NG. Sendo que o G não é pronunciado completamente. Você não fala você fala Então, ku, né? Chon. Kuchon. As duas palavras que você pode usar para falar do Ano Novo Lunar, ok? Muito bem, vamos continuar mais um pouquinho. Vamos supor que você queira perguntar quando cai o Ano Novo Lunar, né? Como a gente viu, ele pode cair em datas diferentes. Então não é incomum você perguntar para alguém quando é que ele vai cair em um determinado ano, né? Quando é o Ano Novo Lunar este ano? Vamos lá, vamos por partes. Aqui a gente vai ter ulre, ok? Aqui, kuchon-un. Lembrem-se que é aquele kuchon que a gente acabou de ver, que significa Ano Novo Lunar, e mais uma partícula aqui no final, né? Que é o un. Kuchon-un. E aqui, onjimnika. Se a gente juntar tudo, vai dar urre, kuchon-un, onjimnika. Não se esqueçam, mais uma vez, de sempre prestar bastante atenção nas letras, como é que elas estão se juntando aqui. Percebam que a gente tem letras novas, né, como essa daqui, que a gente não tinha visto antes e que tem o som de R. Então, uré, kuchon-un, onjimnika. Se precisar pronunciar devagar, palavra por palavra, não tem problema. Não precisa pronunciar correndo, né?
assim, com muita rapidez, às vezes é melhor pronunciar devagar para pegar as sílabas, pegar a pronúncia de cada palavra. Vamos mais uma vez, gente. Ure kujongun onjimnika. Ure kujongun onjimnika. Ure kujongun onjimnika. Sem segredos, ok? Bom, agora então a gente viu várias palavras, vamos ver como é que a gente deseja para a pessoa um feliz ano novo, né? Que na verdade a gente está desejando aqui nessa frase, a gente está desejando um ano novo com saúde. Fique saudável no ano novo. Sehedo konganhaseyo. Sehedo konganhaseyo. Esse sé, né, que começa com um S, que a gente já viu. Agora ele tem o som de S, porque não tá antes de I. Então, sé. Ré, que a gente acabou de ver, que esse daqui tem o som de R. E aqui, edo. Konganhaseyo. Ok? Então essa é a frase que você usa para desejar um feliz ano novo. E pode ser usada tanto no ano novo lunar quanto no ano novo solar. Não tem diferença. Bom, anotaram tudo direitinho? As palavras novas que vocês viram, as sílabas, etc. Perfeito, gente. Então, acho que o ano novo é um assunto bem interessante. Eles têm muitas... além das festividades, que todo mundo retorna para casa, visita a sua casa, a sua cidade natal, fazem homenagens aos antepassados, né, aos familiares que já faleceram. Então tem uma festividade muito bonita. Eles também fazem, por exemplo, promoções no Ano Novo. Se você quer comprar alguma coisa vindo da Coreia, no Ano Novo Lunar eles têm aquelas promoções de começo de ano, apesar do ano já ter começado. Então é uma época bem interessante e o horóscopo mostra uma coisa um pouco diferente, né, da cultura coreana, que não é igual à nossa. Então acho que é um assunto bacana para vocês aprenderem. O que vocês querem ver no próximo vídeo? Não deixem de comentar aqui embaixo. Também não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, curtir a página do Facebook, visitar o nosso site. A gente tem lá um e-book gratuito com as 70 palavras mais essenciais do coreano. E aí você pode utilizar e já começar a falar. Se você pegar aquele e-book e acompanhar aqui a aula, algumas dicas de pronúncia que eu dei aqui, você com certeza vai conseguir falar muitas palavras hoje mesmo. Então também aproveitem para ir lá e baixar, ok? 안녕히 가세요.